sexta vara, eu trabalhei com a juíza que ela não gostava muito de conciliar. Então, eu dizia, doutora, esse processo dá para conciliar, se a gente tiver um pouquinho de paciência aqui. Cláudio, eu não gosto de conciliar, eu não gosto de ficar escutando ninguém e tal. Eu disse, vamos fazer o seguinte, quando eu notar que dá para conciliar, eu te passo um papelzinho aqui, eu botava WC, passava por debaixo da mesa, era muito engraçado. Ela fazia, licença, pessoal, só um minutinho. Aí saía da sala, aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, dava um silêncio, né? Aí dizia, pessoal, vocês não querem aproveitar que a juíza saiu da sala e conciliar esse processo, não? De 10 vezes que eu fiz isso, 9 deu certo. Aí, beleza, passou, né? E eu comecei a notar também, eu era secretário de audiência, eu comecei a notar aqueles processos que as partes tinham interesse em conciliar, mas não conciliavam e tinha instrução processual, e a juíza encerrava para a sentença, e eu chegava para ela, doutora, tem esses processos aqui para botar na pauta, a senhora autoriza? Pode botar tudo que você quiser, quantos você quiser, pode botar. Aí a primeira vez que eu botei os 10 processos na pauta, eu conciliei 8, né? Aí ela, eu quero toda semana, eu quero toda semana, eu quero... O outro juiz também já... Eu disse, não, doutora, mas não é assim não, aqui deu sorte. Então, foi assim, tipo que acidente, né? Só que a minha fama de conciliador acabou avançando, né? Os juízes vão se conversando, né? Que eles conversam do mesmo jeito que a gente conversa. Que a gente mete o pau no juiz, os juízes fazem a mesma coisa. Conversam lá, mete o pau na gente e também elogia, né? Quando tem elogiado. Então, quando foi inaugurado o Sejusc, a juíza que inaugurou o Sejusc me chamou para trabalhar lá no Sejusc. E eu fui um dos primeiros servidores a trabalhar no Sejusc. E, por curiosidade, eu trabalhava com um juiz que é fantástico, o doutor Michael, você precisa conhecer, todos precisam conhecer. Um dia, se vocês quiserem, eu posso chamá-lo também aqui para participar dessa roda de conversa, que vocês vão aprender horrores com ele. É uma pessoa assim que eu tenho como referência e me ensinou muito, sabe? Depois eu vou até passar uma técnicazinha que ele falou, e ele me ensinou, né, que eu acabei aperfeiçoando e sempre dá muito certo. E ela é muito simples, eu fui falar isso no encontro agora, teve até um encontro aqui em Pipa, Márcio, eu pensei até que você ia vir aqui, um encontro de Sejusc, do PEMEC, foi em Pipa aqui, e não vi a participação, tinha gente de Santa Catarina, do Ceará, Pernambuco, vários estados, mas não teve ninguém do Rio Grande do Sul. Ah, capaz, meu Deus, como é que a gente perdeu essa? Pois é, foi até bacana. E eu fui falar que tinha essa técnica lá, todo mundo ficou, tem que passar de sol, é muito simples, cara, coisa simples, mas que funciona. Aí, o que aconteceu? Logo no início, quando eu entrei no Sejusc, eu trabalhava com esse juiz, doutor Michael, aconteceu, com um mês eu estava lá, aconteceu de 2 advogados saírem vias de fato mesmo, dentro do Sejusc, saíram via de fato. E ele veio falar comigo, né, Cláudio, os advogados se agrediram ali, não sei o quê. Eu disse, foi. Eu vou mandar eles para casa. Eu disse, o senhor é o juiz, né? O senhor quer mandar eles para casa, mas não acho uma boa ideia, não, já que eles estão se agredindo aqui, lá fora eles vão se matar, né? E ele, faça o quê? Eu disse, você faz o seguinte, você está vendo esse grampeador aqui, essa caneca, deixa ela aqui em cima da minha mesa e bota todo mundo aqui dentro. E fecha a porta. Se sair alguém vivo, é porque vai dar certo. Aí, assim ele fez. Vai dar certo isso? Eu disse, a gente só vai saber no final, né? E acabou que as partes saíram se abraçando e acabaram conciliando nesse nível. E até hoje, onde ele chega, ele conta essa história, né? Mas que realmente foi marcante, né? Porque fazia pouco tempo de tribunal. E eu estava falando com a Márcia. Márcia, conciliação é paciência, é ter paciência. Eu até contei a história para ela ontem, de uma audiência, que eu demorei 4 horas para conciliar. E
E assim, é ter paciência, né? Se você tem tempo para fazer, e muitas vezes a gente não tem, né? Até porque quando eu entrei no Sejusc, com o doutor Michael, nós tínhamos uma pauta com 6 processos. Aí depois aumentou para 7, né? Aí aumentou para 8, aí depois para 9, agora hoje são 10 processos, todo santo dia, de segunda a sexta. 10 processos por dia? Dia de segunda a sexta. E assim, eles abaixaram o tempo, né? Abaixaram o tempo. Botaram antes era 40 minutos, agora são 30 minutos. E assim, acaba que hoje em dia eu não tenho mais como fazer a técnica, a pesquisa que eu fiz por conta disso, por conta do tempo. Não dá mais para usar, infelizmente. Mas eu tenho que dançar conforme o que está sendo tocado, né? Se toca forró, vocês conhecem forró, né? Eu acho que sim, todo mundo. Se toca forró, vamos dançar forró. Se toca música lenta, vamos tocar música lenta também. Não tem como você fugir da situação. Então, hoje nós temos uma pauta com 10 processos diariamente, de segunda a sexta, começa às 8, a cada 30 minutos. Então, é realmente muito desgastante, né? Mas, como eu estou dizendo, conciliação é paciência. E, assim, todos nós carregamos uma história de vida, né? Uma história de situações diversas. Eu acho que talvez a nossa maior escola seja até a nossa família mesmo, né? A nossa família ensina bastante a gente a estar sempre ali, né? Tentando, de alguma forma, mediar algumas situações, né? Entre os familiares, entre os vizinhos, entre os... É um laboratório, né? E todos nós temos histórias, né? Histórias de vida, histórias de acontecimentos e de sentimentos, de envolvimentos pessoais, afetivos, tudo dentro da sua vida, né? E eu acho que é a maior bagagem que a gente tem, porque a gente pode aprender todo tipo de técnica, né? Faça isso, faça aquilo. Mas a nossa bagagem pessoal, ela pesa muito nesse sentido de você ter esse perfil, né? Ter essa dedicação. Porque se o cara realmente não tem um perfil de conciliador, um perfil de você ter paciência, gostar de escutar, se interessar realmente pelaquela situação, tá de fato ali, né? Eu digo muito, um bom conciliador, ele tem que estar presente naquilo que ele está fazendo. Ele tem que estar atento à situação. Não adianta ele estar ali com a cabeça lá longe, né, pensando mil coisas. Embora muitas vezes você não consiga fazer isso 24 horas, né? Você é um ser humano também. Eu estava até, acho que não deu tempo de falar para a Márcia. A gente participou semana retrasada, foi semana passada, da Semana Nacional do CNJ aqui em Natal. E chegaram ao absurdo de botar uma pauta a cada 20 minutos. Então, era 8h20, 8 horas, 8h03, 8h20, 8h23, 9h20, 8h40, 8h43, e assim até de tarde. Aqui mudou para 20 minutos também. Pois é. Eu acho assim, eu particularmente acho, deixa muita pessoa, eu pelo menos com 30 minutos eu já fico ansioso. Já me deixa com ansiedade ali naquela, porque normalmente eu gasto 30 minutos para conversar e 10 minutos para fazer a ata de acordo. Então, a minha média, eu sempre trabalhei nesse sentido. Hoje em dia, quando eu vejo 30 minutos, as partes ainda estão conversando, ainda estão discutindo valores e tal. Então, eu acho pouco tempo. 40 minutos, para mim, me deixava mais confortável, entendeu? Alguém falou aqui. Levantou a mão. Pode falar. Cláudio, bom dia a todos. Eu sou o Anélio, aqui do TRT da Quarta Região, e junto com a Márcia somos a vanguarda dos conciliadores. Nós integramos a primeira turma de conciliadores aqui. Não, eu quero falar só em relação a essa questão do tempo. Sabe que isso é uma das coisas que sempre
sempre me incomodou e continua me incomodando. Essa definição de um tempo para a conciliação. Porque são situações distintas, cada caso é um caso, né? Daqui a pouco, com 10 minutos, 15 minutos, resolve alguma coisa, consegue chegar lá. Outras tantas não. Mas a falta de percepção, né, que se tu levar um pouco mais de tempo, daqui a pouco leva um dia, leva 2 dias. Nós temos um desembargador aqui no tribunal, que eu sempre gosto de referir, que é o doutor Fraga, até a Cássia, que é assessora dele, está por aí nos escutando. O doutor Fraga tinha uma técnica que ele escutava, se não desse, ele tirava da pauta, levava, até trazer outro dia, e levava um dia, 2 dias, uma semana, né? Um pouco mais de tempo. Por quê? Porque se nós considerarmos, e daí é isso que eu quero dizer, se nós considerarmos, né, que vou resolver um processo ditando uma sentença, né, o tempo da sentença, da publicação, dos embargos de declaração, do eventual recurso, da subida até o tribunal, da descida do eventual recurso do tribunal, da descida para a vara, contas, né, debate sobre as contas, sentença e execução. Olha o tempo que se levou e não se resolveu nada ainda. Então, levar um pouco mais, né, ou não ter um tempo engessado para o processo conciliatório, isso para mim seria uma compreensão necessária. Né? Não estou dizendo que tu vai deixar aquilo a bangu, de qualquer jeito, né? Mas não esse engessamento de dizer que, olha, tem que fazer uma pauta de 20 minutos. Não, isso não é possível, depende de cada caso. Penso que isso é uma carência dentro dessa lógica conciliadora, né? Porque pode acontecer que num determinado dia, tu mesmo referisse, o conciliador tem que estar presente, mas daqui a pouco a parte não está presente naquele dia, né? Foi ali por uma formalidade, tá, vou lá, mas não está afim, né? Tu, conciliador, percebendo isso, pode, ó, quem sabe a gente volta daqui a 2 dias, ou amanhã, ou outra hora, ou de tarde, tem que ver o momento, né? A conciliação é um momento, me parece. E é isso, tem essa percepção, né, dentro dessa tentativa, né, do engessamento normativo de dizer que tem que ser assim, 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 assim. Não me parece que a conciliação sirva para isso, né? Ou possa se encaixar dentro do embaixo desse. Mas isso é só uma questão. Tá bem, obrigado. E é isso mesmo. Assim, eu sempre digo que o conciliador, na realidade, o conciliador ele só começa a trabalhar depois que a parte diz que não tem acordo. Enquanto quando as partes chegam com tudo feito já, você só vai repassar aquilo ali para. Mas quando a parte chega e diz, eu não faço acordo por dinheiro nenhum no mundo, aí é quando você realmente vai trabalhar. E já aconteceu uma situação dessa, que o cara chegou, bateu na mesa e disse, eu não faço conciliação por dinheiro nenhum no mundo. O advogado levantou da mesa e disse, Cláudio, então vamos encerrar, porque se a pessoa não faz conciliação por dinheiro nenhum no mundo, a gente vai fazer o quê aqui? Eu disse, doutor, eu não sei você, mas eu estou muito curioso para saber por que ele não faz conciliação por dinheiro nenhum no mundo. Eu não sei o senhor se está curioso, mas eu estou muito curioso. E depois, com a minha curiosidade, o advogado sentou novamente, eu disse, vamos escutar o que o seu João tem a falar, por que ele não faz conciliação por dinheiro nenhum no mundo. A história era o seguinte, ele era genro do reclamado, e o reclamado estava construindo a casa, ele estava ajudando o reclamado a construir a casa, e o reclamado acabou o dinheiro, o sogro botou o genro para fora na véspera do Natal, e ele ficou sem dar presente para os filhos, sem poder comprar um peru, sem poder fazer uma ceia. Mas isso você só consegue com o tempo, né? Você só consegue descobrir isso e lidar com esse tipo de situação quando você tem tempo para conversar, né? Eu tenho a impressão que outra pessoa levantou a mão aí, eu não sei se eu me enganei. Não? Então, voltando, né? Então, assim, pessoal, eu até perdi o fio da meada, onde é que eu estava, hein? Sim, eu estava falando que conciliação é paciência, né? Eu estava falando para a Márcia
ontem, da história de um processo que a diretora ligou para mim, aí disse, Cláudio, as partes, o advogado esteve aqui e pediu para devolver o processo, que as partes não querem nem se encontrar. Elas não querem se encontrar. Eu disse, não, Thaís, não devolve o processo, porque eles vão ter que se encontrar em algum momento, e a gente faz a audiência, respeita as partes, elas não querem se encontrar, você bota um pessoal na tua sala e um pessoal na minha, e vamos lá, vamos fazer a audiência, respeitando as partes, elas não querem se encontrar, beleza, mas vamos dar seguimento para o processo, porque senão vai atrasar o processo, a audiência já é amanhã, e assim a gente fez. Passou, né? Aquele processo passou, como passa milhares pela mão da gente, né? Só que quando ele foi para a instrução, a juíza, quando começou a instruir o processo, deu BO lá, ela mandou o processo de volta para o Sejusc. Aí o juiz subiu e disse, Cláudio, vai vir um processo aí para você. Eu disse, tá, mas me dê um spoiler aí do que se trata. Aí ele falou, né? Eu disse, pode voltar, esse processo pode voltar, as partes não querem se encontrar, elas se odeiam, não adianta. Aí disse, não, a juíza mandou vir para cá de novo e está na sua mão aí, resolva. Eu disse, meu Deus do céu, vou apelar à técnica, né? A técnica de Jesus. Jesus, me dê sabedoria para lidar com essa situação, porque eu não sei o que fazer. Aí eu botei uma parte numa sala e botei a parte na outra. E, respeitando que elas não queriam se encontrar, e na sala onde estava a reclamada, que era uma senhora de idade, tinha, eu acho, umas 20 pessoas, que eram todos netos da senhora, e o reclamante estava com o advogado. E eu disse, meu Deus, me dê inteligência, sabedoria para lidar com essa situação, porque eu realmente não sei o que fazer. E fui lá, né? Eu conversava com o reclamante, eu conversava sobre boi, sobre vaca, sobre girimum, sobre passarinho. Eu só não falava de processo. E o advogado desse jeito assim, ó. Girimum é ótimo. Aí, e o advogado desse jeito, eu não aguentava mais, né? Aí eu ia para a sala onde estava reclamado, eu falava de fazenda, eu falava dos netos dela, do marido, da vida dela, e os filhos dela, os netos, faziam, Cláudio, rapaz, bora, rapaz, vamos terminar isso aí. Eu disse, calma, doutor, a conversa com sua avó estava tão boa aqui, está tão boa essa conversa. E essa audiência demorou 4 horas, até que o reclamante chegou e disse, homem, o que eu queria mesmo era comprar uma casinha. Eu disse, casinha? Quanto é que é uma casinha lá na sua terra? 50 mil, eu compro a casinha. Aí eu voltei lá, a reclamante, e pego falar de boi, do neto dela, tal, da fazenda, do marido, dos filhos, tal. E o neto dela disse, Cláudio, vamos encerrar esse processo, a gente vai oferecer uma proposta de 2.500. Eu disse, opa, descolei aqui 2.500 e tenho 50 mil, né? Vou voltar lá no reclamante. Pega e falar com ele, conversa vai. Que mais habilidade o senhor tem? Eu sei levantar parede, eu sei construir piso, eu faço tudo. Eu disse, o senhor constrói parede, construa. E o terreno, quanto é que custa um terreno lá na sua terra? Um terreno custa 25 mil. Pronto. Aí foi só a aproximação, fizeram o acordo em 25 mil, né? Depois que você descola o ponteiro de um lado e do outro, aí a habilidade é só de você fazer as partes se encontrarem em algum momento. Ou não, né? Se não conseguir. Mas conseguiram e fizeram o acordo nos 25 mil. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é paciência, né? 4 horas de audiência num processo. E se você fosse chegar e dizer, tem acordo, tem não, acaba ali, né? A audiência acaba ali. E a gente cada vez mais, né? Porque eles têm essa situação de ter que cumprir as metas, né? Tem muito processo, é sempre a mesma coisa. Tem muito processo. Eu disse, bote mais gente aqui, ó. Tem que trazer mais gente para cá. Não dá para fazer mais do que a gente já faz, né?
E, como eu estou falando para vocês, muita paciência. É paciência, é escutar, é saber separar as partes no momento devido, tudo direitinho. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui e para o objetivo da nossa reunião, né? Eu vou primeiro passar a técnica que o Dr. Michael me ensinou para vocês, e depois eu falo a respeito da pesquisa que eu fiz, né? Que é uma pesquisa, não é uma pesquisa científica, não é uma pesquisa formal, mas que eu achei bastante interessante. Mas com relação ao Dr. Michael, eu, particularmente, eu não leio os processos, tá? Eu não leio o processo. Eu vou para a audiência totalmente virgem. Depois que teve a pandemia, de vez em quando eu ainda olho que tipo porque a gente passou a ter mais contato com os processos, né? Então, na pandemia, eu passei a olhar o tipo de matéria que era aquilo ali, mas nem sempre eu olho. Eu, particularmente, vou para a audiência sem ler o processo. E eu também não faço proposta de acordo, tá? Eu não faço proposta. Eu, na realidade, evito fazer, né? E, Cláudio, essa questão, para não perder o fio aqui, essa questão de ir para a audiência sem ler o processo, eu lembro do curso de conciliação, quando nós tivemos uma professora chamada, é uma desembargadora daqui, que ela continua na batuta aqui do TJ, a desembargadora Vanderlei, ela falava que no TJ lá, eles não leem o processo, a orientação é não ler. E o que tu sente nos que tu lê e nos que tu não lê? Então, existem duas correntes, né? Uma que diz que você deve ler o processo e outras que diz que você não deve ler o processo. Por quê? Na hora que você lê a inicial, você fala, filho da mãe, como é que o cara sofre tudo isso? Aí você vai ler a defesa, você diz, mas rapaz, que canalha, tá faltando tudo isso, tá desfazendo tudo que o cara tá falando. Você não sabe quem está falando ali na realidade. Você acaba se influenciando, né? Você começa a tomar partido de uma situação que não é sua. Então, assim, eu não sei se eu já contei essa história. Uma vez eu estava com o reclamante e com o reclamado, seu João e seu José. O seu João era o reclamante, trabalhava de segunda a sexta, fazia hora extra, não tinha intervalo do almoço. Eu falava com o seu José fazia, não, ele trabalhava uma vez na vida, ia lá, eu dava um dinheiro, ajudava, não sei o quê. Eu falava com o seu José de novo. O seu José, não, trabalhava de segunda a sexta, assim, assim. Falava com o seu João, não, uma vez na vida. Aí eu separei as partes, aí cheguei para o seu José e disse, seu José, você entendeu que eu não sou juiz, que eu não faço julgamento, que a ideia nesse momento é que você possa, de alguma forma, me dizer como as coisas funcionavam, para que eu possa, pelo menos, ter uma ideia de como era a relação de vocês. Você entendeu isso? Entendi. Mas eu estou muito curioso, porque eu falo com você, você me diz uma coisa. Eu falo com o seu João, ele me diz outra. Você podia realmente me dizer como tudo funcionava? Ele olhou para mim e disse, tá bom, vou falar a verdade. O advogado fez, hã? Verdade? Que verdade é essa? Cláudio, não estou entendendo. Eu disse, calma, doutor, parece que você está mais curioso que eu agora. Entendeu? Então, assim, naquele momento, ele chegou e disse, não, eu fiquei com raiva dele porque ele me prometeu uma camisa e não me deu essa camisa e eu inventei essa história. Aí o advogado ficou, Cláudio, e agora o que eu faço? Eu digo, doutor, a nossa conversa aqui é privada, eu não posso levar para lá, o senhor já sabe o que aconteceu, eu vou lá e resolvo. E resolveram. Acabaram fazendo um acordo lá por R$ 1.000, eu não me lembro na época quanto foi, mas fizeram um acordo. Mas eu também não tenho nenhum tipo de gerência, dizer, doutor, o senhor não pode fazer um acordo, não, no processo que o cara não tem direito a nada, eu não vou fazer isso. Não é a minha... Vai depender da índole do advogado ali naquele sentido.
Mas voltando à técnica do Dr. Michael, ele me ensinou quando a gente ainda estava na parte física, né? Eu não sei como é que vocês fazem hoje em dia, aí, se é mais audiência online, se é mais física, presencial. Aqui no Sejusc daqui, a gente talvez seja 90% online e 10% presencial. Eu não sei como é que vocês estão. Quem é que pode me dar um retorno? Agora, acho que não tem ninguém mais diretamente ligado no Sejusc, mas o Sejusc da capital, por exemplo, está solicitando que os advogados, as partes, compareçam lá. Mas eu vejo lá que os conciliadores ficam em salas e fazem audiência online. E aí eu não posso dizer o percentual, não sei se a Cássia... Mas assim, voltando à técnica que ele me falou, aqueles processos onde as partes estão ali, né, com interesse de resolver, mas não chegaram a uma conciliação, né? Fizeram propostas, mas não... E eu, como ele também, dificilmente ele gosta de fazer proposta, mas o que ele fazia? Ele pegava quando as partes tinham aquele interesse de conciliar, né? Ele pegava e dizia, olha, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui num papel uma proposta de acordo e vou dar para o reclamante ou dar para o reclamado. Isso vai muito de intuição, tá? Vai muito de time também, do momento. E ele dava esse papelzinho com a proposta lá ou para o reclamante ou para o reclamado, de acordo com o sentimento, com o time, com tudo que ele estava percebendo ali, né? Então, ele dava esse papel, aí diz, olha, você não vai fazer nada, você só vai fazer assim, ou igual o gladiador, né? Vai fazer assim, ó. Se você fizer assim, eu passo a mesma proposta para o reclamante. Se você fizer assim, a gente segue com o processo. E acabou que eu vi ele fazendo isso, e por incrível que pareça, eu acabei aperfeiçoando um pouquinho, né? Porque hoje, como é no Zoom, eu mando essa proposta, mas antes eu faço todo um teatro, sabe? Antes eu faço todo um teatro, eu encerro a ata, mostro a ata para as pessoas, está ali, ó. Olha, aqui lê a ata, tá? Estou lendo a ata com as pessoas. E, doutor, podemos encerrar então? Porque as pessoas estão pensando ali, né? Pô, vou perder a oportunidade de resolver, tal. Elas estão ansiosas ali também, né? Pô, eu vou perder a oportunidade de resolver agora. Aí eu mostro a ata todinha. Doutor, então vamos encerrar? Aí, vamos encerrar. Eu disse, pô, eu nem gosto muito de fazer proposta de acordo. Mas se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma situação que está dando muito certo. Dá certo quase que 100%. Eu já jogo a intuição para eles também, né? Dá muito certo, olha. Depois que encerrou a ata. Depois que encerra tudo. Está dando muito certo essa situação e eu queria, se vocês me autorizarem, fazer com vocês também, porque como tem dado certo, eu autorizo, tá? Depois que eles autorizam, eu vou lá. Disse, olha, eu vou te mandar no Zoom aqui, no privado do Zoom, eu vou te mandar aqui uma proposta. Você só faz assim ou faz assim. Se você fizer assim, eu mando a mesma proposta para o reclamante ou para o reclamado. E assim, pessoal, sem brincadeira, de 100 vezes que eu faço isso, acho que 98 dá certo. A semana passada deu errado. Eu acho que eu mandei para a pessoa errada. Eu acho que eu usei a minha intuição e a minha intuição falhou. Mas, assim, como é que é a técnica? Então, depois que eu encerro a ata, né, aí eu chego e digo, pessoal, estou vendo que vocês estão com um interesse enorme de resolver esse processo, tá? Eu queria saber se vocês me autorizam a fazer um jogo aqui que está dando muito certo para vocês, para as pessoas, e elas têm acertado muito nesse sentido. Se vocês me autorizarem, eu posso fazer com vocês também. Aí, autorizo, tal, dá certo, tal.
eu vou no Zoom, aí eu vejo, eu sinto quem é que está mais maleável, quem é que não está, quem é que está mais disposto a ceder. É time, né? Isso é time. Não tem como eu dizer para você, manda para o reclamante, manda para o reclamado, para quem que você manda primeiro. Não, você tem que sentir ali, e você pode errar também, né? Aí eu vou no Zoom, no privado do Zoom ali, e mando uma mensagem com a proposta. Mando uma proposta com a mensagem lá, vai só para o reclamado, por exemplo. Aí ele vê a proposta, juntamente com o advogado, manda para os dois. Aí ele faz assim. Faz assim, assim. Aí eu vou e mando a mesma proposta para o reclamante. E ele só faz, não diga nada. Mas os outros, a outra parte vê ele fazendo assim ou assim. Está todo mundo na sala. Está todo mundo na sala. Vê a proposta. Aí só não vê a proposta. Aí ele faz assim, aí eu disse, vou mandar a mesma proposta para o reclamante. Aí se o reclamante faz assim, aí a gente faz o acordo. E 90, de 100, 98 vezes, a semana passada não conta não. Eu acho que eu errei. Mas, enfim. Mas tem todo esse, digamos, esse teatro, esse time que você utiliza, e isso vai muito de cada um, né? Por isso que eu não gosto de fazer proposta de acordo. Mas essa técnica, se vocês um dia quiserem, não sei se alguém já utilizou coisa parecida, mas utilizem que dá super certo. Mas na realidade, né, Cláudio, você tira as partes do miolo do problema, né? Que, na verdade, o conflito, ele existe não só por conta do processo, é que quando aparece o processo, parece que é só aquilo ali que é o problema da vida da pessoa, né? E aí, quando a gente tira da frente dela e muda de assunto, o horizonte amplia, a pessoa pensa em outra coisa, né? E pelo que eu vi, de pesquisas que eu vi, o ser humano, assim como as bactérias, elas tendem a ser colaborativas para sobreviver. Então, o ser humano gosta de ser colaborativo. Se ele está longe do ambiente que está causando atrito, o que tu faz através da conversa, ele tende a ser colaborativo. E uma das coisas assim que eu noto, viu, Márcia, é que precisa muito, talvez, né, eu posso até ter enganado, mas as partes, elas precisam sentir muita confiança no conciliador, entendeu? Ele precisa sentir que você está ali realmente com essa intenção de mediar as partes. E por isso que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer proposta, na hora de você dizer se tá bom, se está ruim, se é boa, se é vantagem, se é desvantagem. Eu nunca uso essas palavras. Eu não uso essas palavras. O acordo está bom, viu, doutor? O acordo está bom. Eu não falo isso, porque quem está do outro lado, ele vai dizer, o acordo está bom para quem? Por que está bom? Esse cara está tendencioso, ele está pendendo para um lado. Então, o conciliador ele tem que ter muito cuidado com essas palavras, com a forma, com o momento. Tem que ter, porque ali está todo mundo desconfiado, está todo mundo desconfiando. Eu digo porque eu já fui com audiência de conciliação como parte e eu fiquei desconfiado. Disse, esse cara tá tendendo aí para o lado, entendeu? Porque o cara era super assim, faça isso, faça aquilo, deixe isso, faça aquilo. E eu disse, olha, como assim? Ele nem perguntou como é que eu queria, já está dizendo que está bom. Está bom para quem? Entendeu? Então, assim, o conciliador ele precisa ter muito cuidado, muito jeito. Então, essa forma de você lidar com as situações, isso é muito importante para que não gere nenhum tipo de desconfiança. Por isso que eu não faço proposta de acordo. E quando eu vou fazer, assim, com muito dedo, entendeu? Olha, vocês me autorizam, eu nem gosto de fazer muito. E eu já informo no meu termo de abertura que eu não faço proposta de conciliação. Eu digo sempre que eu não faço proposta de conciliação.
Quando muito, diante das diversas que vocês já trabalharam, eu posso tentar encontrar umas que agrade a todo mundo. Mas, particularmente, eu não faço proposta. Tem colegas aqui que fazem proposta. Que falam que tá bom. Ó, doutor, tá bom, viu? O acordo tá bom. Eu digo, ó, eu não faço isso, tá? Mas respeito quem faz. Agora, todo mundo entendeu a técnica. Se vocês um dia tiverem oportunidade, passam e vejam o resultado. É igual o gladiador. Igual o gladiador. Você faz assim, você é o imperador da causa agora. Ou faz assim. Se você fizer assim, vai ter uma pessoa que levantou a mão. É a Gabriela, eu acho. Cláudio, desculpa Oi. eu estar sem a câmera, tá? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Tranquilo. Tá me ouvindo bem? Eu estou no carro Perfeito. ainda. Perfeito, Tá. perfeito. É o seguinte, como que tu, assim, quando tu chega, então, numa avaliação que tu acha que é um bom acordo, tá? E tu disse agora que tu não diz isso para a parte. Como que tu conclui, então, esse momento, assim, dizendo, gente, vamos aproveitar essa oportunidade? Como é que tu conduz dessa forma? Você pode repetir a pergunta que eu não consegui entender. Tá, a pergunta é assim, você disse que não diz que o acordo é um bom acordo, né? Não. Mas quando Não. você acha que é um bom acordo, tá no momento, assim, que chegou num valor adequado que você recomendaria fechar. Então, se você não diz que é um bom acordo, como você faz para conduzir esse fechamento? Então, eu nem digo que é um bom acordo, eu nem digo que é um mau acordo. Quem tem que saber se o acordo é bom ou não são as partes. Então, assim, se a parte chega e diz, olha, eu faço o acordo por 10, o outro diz, rapaz, eu só dou 8, e vão chegar nos 9, o acordo é bom. Se a parte diz que faz 10, o outro diz que faz 8, e o cara que estava querendo 10 fechou no 8, o acordo também é bom. O acordo é uma vontade das partes. Eu não estou aqui para dizer se o acordo é bom, se é ruim, se é favorável, se é desfavorável. E assim, eu tenho muito cuidado com essas palavras, porque, como eu falei com vocês, as partes elas estão ali muito desconfiadas. Elas estão muito desconfiadas. Então, elas estão muito desconfortáveis ali. O brasileiro, por si só, ele acha que sempre tem alguém ganhando nas costas dele, sempre tem alguém passando a perna dele, tem sempre alguém dando o migué nele. E ela não me conhece. Os advogados me conhecem, mas a parte não. A parte não me conhece. Pois não, Gabriela, levantou a mão. Não, já baixei a mão. Não, eu acho que sou eu que estou levantando. A Cássia já levantou a mão faz tempo. Cássia. Foi, Cássia? Eu não vi. Desculpa, Cássia. Não, eu estava aqui angustiada que eu queria falar, porque parece que eu estou conversando com o desembargador Ricardo, que é exatamente assim que a gente procede. Né? E eu tenho 35 anos de tribunal também, né? 35? 35. E adoro e acredito na conciliação. Hoje é um pouquinho afastada do Sejusc, porque eu acho que o nosso Sejusc andou... não está legal. Apesar do nosso desembargador estar na coordenação do Sejusc, ele também está se sentindo um pouco amarrado e a gente acaba não atuando como deveria atuar, né? Mas, enfim, essas são outras coisas, né? Mas o que eu quero dizer? Essa questão da gente não se aprofundar nos processos, importantíssimo. Inclusive, na Justiça Federal, o Onélio teve a oportunidade de acompanhar a gente nas visitas à Justiça Federal. Na Justiça Federal, não é o juiz que julga, não é o juiz que faz a conciliação, justamente para não tomar partido, não se influenciar, né? E eu, quando vou, né, relatar a minha experiência, eu olho só os processos para saber o que é. Bom, é acidente, isso, mas não me aprofundo. Anoto, o que eu anoto? Período do contrato de trabalho, para saber se é longo ou não, né? O que a gente está lidando, só para ter noção do processo geral, mas quem tem que trazer a proposta, e é assim que o desembargador Ricardo acha, são os advogados, eles sabem. Por isso que a gente tem que respeitar o advogado,
Claro que a gente até pode ouvir a parte, mas é sempre ouvir o advogado. O advogado é que entende do seu processo, ele que vai avaliar se está bom, se está ruim, se vai abrir mão ou não vai abrir mão, é isso. E os nossos conciliadores não estão tendo um pouquinho dessa visão, não estão tendo. A orientação está sendo um pouquinho... Exatamente isso, Cássio, exatamente Aí isso. o Sejusc esvazia, porque não tem o apoio dos advogados. Quando o Sejusc não tem apoio dos advogados, quando o Sejusc fica só buscando meta, tu não pode fazer uma audiência, depois a segunda audiência, a terceira audiência, porque tu prejudicou a meta que não saiu a conciliação, acabou o Sejusc. Na minha modesta opinião, acabou o Sejusc. Exatamente isso, Márcio, Cássia, exatamente assim. Foi o que eu estava falando para a juíza essa semana. Eu digo, olha, vocês têm que decidir o que vocês querem. Vocês querem qualidade ou querem quantidade? Vocês querem qualidade? Porque mamãe sempre dizia, meu filho, quantidade é diferente de qualidade. Então, assim... Eu tenho o meu maior exemplo, eu acho que muitos já ouviram aqui, eu vou contar para ti, foi uma conciliação num processo de ação rescisória. Nós demoramos 2 anos nesse processo de conciliação de uma ação rescisória, porque envolvia leiloeiro, envolvia embargos de terceiro, despejo de quem estava morando, o reclamado, o reclamante, a avó, o sobrinho, todo mundo, era um rolo. Eu ia dizer que era um parto, mas não existe parto de 2 anos, né, Cássio? Assim, ó, e o que a gente chegou num momento que foi assim, por meta, por estatística, a presidente da SDI chegou, não falou direto com o desembargador, né, mas veio falar comigo, disse assim, Cássia, se tu não puser na pauta, eu vou pautar, porque a gente tem que julgar. Eu disse, mas doutora, o processo não está parado, as partes estão conversando, que é complexo, tinha que ver quem ia pagar leiloeiro, quem ia pagar os peritos, quem ia, né, tudo. Eu sei que se a gente ia dividir todo o plantel lá do imóvel lá, enfim, não era uma coisa fácil. E a gente estava sendo premido não pela solução do processo, e foi boa, porque saiu uma conciliação maravilhosa, mas pela meta, que tinha que julgar em X prazo, né? E a gente não estava julgando, porque a solução que a gente... Julgar seria muito fácil. Eu sempre disse, a gente ia julgar improcedente ação rescisória, tchau, azar, né? Muito fácil, né? Porque não cabia aquela ação rescisória mesmo, né? Ia ser improcedente, né? Acho que, Cássio, acho que a Naldine levantou a mão também. Vamos ver o que a Naldine tem a falar. Não, é sobre essas duas coisas, né? Da questão da qualidade e da quantidade, né? E eu acho que isso, a gente até conversou, eu, a Márcia e o Anélio, na sexta passada, sobre isso, né? Que é uma mudança de parâmetro, né? Na realidade, e com respeito a isso que vocês colocaram, de não estudar o processo, por exemplo, eu que sou conciliadora da última turma que se formou, é totalmente contrário. A gente foi ensinado que a gente tinha que estudar o processo, saber o que estava se pedindo, enquanto que eu, particularmente, na questão que eu tenho de rua, né, de ser oficial de justiça, sei que o conflito é bem isso, entendeu? Ah, não, mas eu não ganhei a camisa que eu queria, não está na CLT, o direito não é aquele que está posto na lei, e sim a querela que vem por trás dessa relação de trabalho, né? Então, é muito louco, assim, porque daí a gente começa... tu tem 2 caminhos, mas eu também concordo que o mais fácil é que na conciliação tu limpe, deixe as pessoas acharem uma forma, um caminho do meio, porque é muito mais fácil elas acharem, e se a gente começasse a ter, né, no julgamento, é que a gente vem né, estamos num tribunal que julga, né? Então a gente está sempre julgando se é certo, se é errado, se está certo, se faz bem, se não é bem. E quando a gente tira essa palavra do julgar e leva mais para a conciliação, eu acho que a coisa acontece mais fácil. Mas estamos numa sociedade que não está olhando muito para isso, me parece. Verdade, Nadine. E assim, o pessoal, até hoje, por incrível que pareça, não sei aí no Rio Grande do Sul como é que é, mas aqui a galera chega e diz, não, ele vai ser um bom conciliador porque ele é formado em Direito. Eu disse, quem disse que conciliador tem que ser formado em Direito? Conciliador tem que ser formado em Comunicação.
em artes plásticas, em teatro, em qualquer coisa, menos em direito. Ele não tem que ser formado em direito. Quem Eu tem que ser diria formado que é em comunicação. A comunicação exato, na ciência da palavra, né? É que muitas vezes a gente até comentou isso também sobre sexta-feira passada, né? O quanto que a gente está perdendo essa coisa da comunicação não violenta, de como se expressar, de como chegar, né? Do quanto que as reuniões, né, dos coletivos, elas são hoje, graças a Deus, tem bastante gente, né? Mas o quanto a gente está perdendo essa capacidade do ser humano de conversar, porque conversando a gente consegue aparar muita aresta, né? com certeza. Isso. O Cleiton, acho que levantou a mão ali também. Cleiton Flores. Clailton. Clailton, né? Clayton. Desculpa. Eu achei bem interessante essa questão de não estudar os processos. Na verdade, assim, eu faço exatamente o contrário. Eu tenho 32 anos de tribunal também, eu fui 10 anos assistente de juiz. Então, na verdade, assim, eu já fazia resumos de processo quando eu fazia sentença. E eu achei interessante levar essa técnica também essa prática também para atuar como conciliador. Eu, na verdade, eu me sinto muito mais seguro para conduzir uma audiência conciliatória, tendo total conhecimento do processo, o que aconteceu, o que não aconteceu, tanto na fase de conhecimento, como também na fase de execução, né? Mas isso, é claro, isso depende de cada conciliador, né? Eu entendo que, para mim, é mais tranquilo assim, né? Você se sente mais confortável assim, né, Cleiton? Na verdade... Perfeito, tem as duas correntes, viu? Tem as duas correntes, tá? Não tem um certo e não tem um errado, não. Não, claro que não. Mas eu acho interessante. Eu acho interessante até tentar fazer assim, para ver como é que vai ser. Tem colegas que também fazem assim como você, viu, Cleiton? E não tem certo e errado. Não tem... Na verdade, assim, eu tinha uma questão pontual para perguntar para ti, é o seguinte, eu utilizo muito a técnica do caos, tá? Eu acho que para conhecimento, por exemplo, é fundamental. É fundamental. Separar as partes, conversar, tentar expor o que seria interessante para uma, que seria interessante para outra. Acho que é interessante para chegar num consenso, né? Isso. Mas eu queria te perguntar assim, no meu tempo de audiência, do que eu conduzir audiências, a nossa conversa é mais direcionada, praticamente todo o tempo direcionada aos advogados. E a gente, quando fez o curso, a gente soube, né, que, na verdade, a gente trata 4 interesses. Interesses das duas partes e interesses dos dois advogados. E tem muitas situações que o acordo assim, está prestes a sair, só que a gente vê uma resistência dos advogados em razão dos honorários, né? Em razão daquilo que ele vai ganhar ou deixar de ganhar com o acordo. Eu queria saber assim, quando tu percebe que há essa resistência do advogado, como que você procede normalmente? Boa pergunta, viu, Cleiton? Aí é uma situação que a gente lida com quase todo dia com essa situação aqui, e tem outras situações, não é nem a resistência somente com relação aos honorários do advogado. Às vezes o advogado quer que coloque o dinheiro todo na conta dele, a gente não faz aqui. A gente só coloca o percentual dele na conta dele e o percentual do reclamante na conta do reclamante. Às vezes o cara também faz um contrato de honorário de 35% e a juíza só homologa 30%. Ela não homologa. Então, tem todo esse tipo de situação que a gente precisa ter muito cuidado, porque, de repente, você pode botar tudo a perder. Você pode botar, mas você tem que ter muito dedo. Ô, doutor, o seu cobra... A gente retém os 30%, os outros 5% você acerta diretamente com o seu cliente. Aqui fica muito melhor, doutor, porque a gente deposita na conta do escritório o percentual do advogado, já cai, o reclamante vai ficar muito mais feliz, que vai cair na data certa. Então, é tudo com muito jeitinho, sabe? Com muito carinho, com muita gentileza, com muito amor, passando a manteiga de todo jeito, toda hora. Tem que ser, porque você não pode bater de frente com o advogado, né? E, assim, uma coisa que eu aprendi desde o início, pessoal, eu não discuto com advogado.
Eu não crio nenhum tipo de aresta. O advogado, se ele cria algum tipo de situação, eu não crio, ali se eu sinto que ele está resistente naquele tipo de situação, eu disse, não, doutor, o senhor tem razão, realmente é assim. Agora, eu posso tentar colaborar com o senhor nesse sentido? Aí ele disse, me diga aí. Eu disse, olha, eu já sei do entendimento do magistrado lá, ele vai mandar o processo voltar para cá. Mas o senhor vai perder esse tempo todinho. Imagina aí, a gente está no recesso, o processo vai voltar para lá. O juiz talvez só pegue esse processo no ano que vem. Olha o tempo que o senhor vai perder por conta de uma situação. O senhor quer realmente continuar assim, doutor, dessa forma, que o senhor está pedindo? Aí ele pensa, aí diz, não, Cláudio, melhor fazer do jeito que você está falando, ou é melhor a gente arrumar uma solução melhor. Beleza, doutor, o senhor que manda aqui, o senhor é a pessoa mais importante aqui, aí você joga a bola dele lá para cima, entendeu? E assim, muitas vezes também, por exemplo, o reclamante não veio, aqui a gente arquiva o processo, tá? Eu disse, doutor, eu preciso ligar para o reclamante, mas se fosse eu disse, se o senhor tivesse apresentado defesa, eu ia ligar do mesmo jeito, doutor. Porque se ele não vier, eu vou precisar saber o motivo, porque de repente ele pode estar sem energia, sem internet, e vai ter que o processo voltar, depois ele vai justificar que estava com problema. Olha o transtorno que a gente vai causar. Eu ligando para o reclamante aqui, ele dizendo que o reclamante não vai entrar, eu já registro na ata que eu entrei em contato com o reclamante e o processo está arquivado, depois ele que justifica a situação. Então, assim... Não é só para homologar, é para fazer audiência. Ou só para homologar? Precisa da presença do reclamante para homologar ou para fazer audiência? Também. Aqui só homologa com a presença do reclamante. Não, mas para fazer audiência, tu só faz com a presença dele. Também. Senão nem faz. A gente, se o reclamante não vem, se for audiência inicial, o processo é arquivado, né? Se tiver uma minuta de acordo nos autos, mas o reclamante não veio, a gente adia a audiência, para que o reclamante venha e eu preciso pelo menos fazer umas perguntas para ele, para dizer se ele tem alguma dúvida, se ele está satisfeito, e eu registro tudo isso em ata, entendeu? Qual é o fundamento que vocês usam aí para isso? Aqui, para isso, o juiz aqui do Sejusc, ele diz, pelo princípio da decisão informada, ele fala aqui. Vocês usam algum fundamento jurídico para os advogados? Não. Eu só registro que o reclamante ficou ciente de tudo que estava sendo acordado, que ele não tem dúvida e que ele estava satisfeito com o acordo daquela forma como foi feito na minuta que ele mesmo... O contrário, para não sair audiência, se não veio o advogado, porque a gente tem aqui também, acontece aqui, deve acontecer aí, aquelas compras de processo, né? Compra de ação do advogado, que daí o reclamante nem sabe de nada do que está se passando. Então, mas se ele não veio, aí o processo é arquivado. Que, na verdade, assim, Aquele fase inicial. Eu acredito que são situações diferentes. É que, na verdade, Márcia, assim como aqui o Sejusc Santa Maria, a gente atuava em audiências iniciais, né? Sim. É um acordo de cooperação, né? Que a ausência do reclamante, sim, o processo é arquivado. E a ausência da reclamada, o processo retorna para o juiz de origem e ele vai decretar a revelia, ele vai analisar se a situação foi válida. Sim. Mas isso é em atuação do processo de iniciais. Né? Processo inicial. Pessoal, agora, para a gente continuar e não estender muito o tempo de vocês, que é bastante precioso, tenho certeza, eu vou falar agora a respeito da pesquisa que foi realizada, tá? Essa pesquisa, pessoal, foi muito curiosa, assim, porque foi uma pesquisa que eu eu gosto muito de mudar a forma como eu ajo, certo? Chega um tempo que eu fico enjoado daquela forma, aí eu mudo um pouquinho, vou tentando algumas coisas, aí eu comecei a mudar, né? Quando eu tinha 40 minutos de tempo, de audiência, eu comecei a mudar, principalmente naquelas ações em que
empregada doméstica, que é pequenos comércios, né? Pequenos comércios, empregada doméstica em geral, é isso. Pequenos comércios e empregada doméstica. E audiências iniciais, tá? Tudo isso aqui são em audiências iniciais. Essa pesquisa foi feita somente com audiências iniciais, onde a relação era uma pessoa física contra outra pessoa física, a relação doméstica, ou uma pessoa física contra um pequeno comércio, um botequim, uma padaria, um carrinho de cachorro-quente, um pequeno comércio, ou até mesmo um médio comércio, tá? Onde o proprietário estava ali. Um carrinho de água de coco também. Isso, pequenos comércios. E, então, essa pesquisa foi feita basicamente com relação a isso. Foram feitos 100 processos iniciais, tá? São 100 processos no ano de 2024. E como é que eu agia? Eu fazia o termo de abertura, tá? O meu termo de abertura, ele demora em média 5 minutos. É um pouco, às vezes, um pouco cansativo, mas quando eu vejo que os advogados são aqueles mesmos advogados ali, eu tento abreviar um pouquinho. Mas, em geral, o meu termo de abertura dura 5 minutos. E dentre eles, no meu termo de abertura, eu pergunto e eu falo que, normalmente, como é que eu trabalho dentro do meu termo de abertura. Aí eu posso fazer aqui para vocês, que dura mais ou menos uns 4 a 5 minutos. Eu digo, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Sejus. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio, eu não sou juiz, eu estou aqui como conciliador e mediador judicial, e a minha função aqui é receber vocês como vocês realmente merecem e tentar facilitar a comunicação de vocês, para que a gente possa ter um ambiente tranquilo, confortável e apto à tentativa tranquila e adequada do processo. E para que tudo isso aqui aconteça, eu conto muito com a presença dos advogados. Os advogados são de extrema importância para que juntos nós possamos manter e continuar mantendo esse ambiente aqui favorável ao diálogo. Eu não sou juiz, eu não faço julgamento do processo, não tomo decisões por vocês e nem faço proposta de acordo. Quando muito, eu tento encontrar alguma solução diante das diversas que vocês tentaram, mas não conseguiram. Aqui, viu, seu João, nenhuma proposta de acordo deve ser encarada como humilhante, aviltante, desrespeitosa, e eu solicito que todo e qualquer diálogo não seja recebido com um sorriso de deboche, com balançar de cabeça, ou com qualquer expressão facial que venha abalar o nosso ambiente. Na verdade, eu preciso muito da presença de todos aqui, e que todos estejam de acordo com tudo que a gente vai relatar. O Sejus é um setor diferente, no sentido de tentar tratar as pessoas e o processo também de forma diferente. Aqui nós não buscamos somente solução, a gente busca reparação social para que as partes possam cada vez mais sentar e tentar encontrar uma solução amigável nesse momento. Eu lembro os advogados que essa audiência não é gravada e que, a partir desse momento, a gente assume o princípio da confidencialidade. Se eu sentir necessidade em conversar com vocês em particular, eu posso pedir que a outra parte vá para uma sala privada, conversar quantas vezes for necessário. Passada essa introdução, pessoal, eu pergunto, podemos trabalhar assim, dessa forma, de forma gentil, tranquila, sempre respeitando a vez e a voz de cada um que tiver com a palavra? E eu vou dizer como é que eu trabalho. Normalmente, eu converso um pouquinho com a reclamante, depois falo com o reclamado, e, por último, eu passo a palavra para os advogados, para que, nesse momento, vocês possam debater as teses de vocês, o risco do processo, e, baseado nisso, formularem proposta de conciliação e forma de pagamento. Se todo mundo concordar com esse método, a gente inicia a audiência, e se vocês não concordarem, eu respeito e tento me adaptar ao que vocês realmente gostariam de ser tratados. O que vocês acham? Podemos trabalhar assim? Aí os advogados, beleza, pode. Aí, bom, depois que ele autorizou, eu disse, então agora eu vou falar com o seu João, ou com a dona Maria. Ô, dona Maria, tudo bem com a senhora? Aí ela, tudo bem. Eu disse, e a senhora dormiu bem? Como é que a senhora está se sentindo hoje? Eu estou bem, tal, um pouquinho nervosa, tal. E o que você espera hoje, dona Francisca? Eu quero que essa situação se resolva, não sei o quê, parará. E eu disse,
como é que era a relação de vocês? Ah, no início era boa, mas no final não ficou lá essas coisas, não. Aí eu faço algumas perguntas de acordo com o time naquele momento, o que eu sinto, tá? Eu pergunto a ela se ela tem filho, eu pergunto se está em casa, se ela está, digo que o sinal de internet dela tá bom, falo algumas coisas, vou quebrando esse gelo antes de fazer algumas perguntas. E no final eu digo, que legal. Dona Maria, me diga uma coisa, eu posso fazer uma última pergunta? Aí ela disse, pode fazer. Eu disse, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, 0 é zero possibilidade de conciliação e 10 totalmente possível. Qual a nota que você dava? Aí aqui na minha pesquisa, 1% das reclamantes deu nota igual ou abaixo de 6. Ou seja, de 100, só 1%, só uma deu a nota abaixo de 6. 4% deu a nota 7. 6% de 8 ou 9. E 89% dos reclamantes deu a nota 10 para resolver o processo naquele dia. Terminou dela, 10, 10. Aí eu vou para o reclamado. Eu faço as mesmas perguntas também. Como é que você está? O que você fez? Como é que era a relação? Agora, essa pergunta, como é que era a relação, eu não é toda a vida que eu faço. Eu vejo se há algum tipo de rusga, alguma coisa, algum conflito ali e tal, pessoal, e eu não faço sempre. Mas se eu sentir que dá para fazer, eu pergunto, a relação de vocês parece que sempre foi boa, né? Sempre foi legal. E o que foi que aconteceu? Onde é que vocês se perderam? O que foi que você acha que aconteceu? E, após isso, aí eu faço a mesma pergunta. Que legal, bacana. Eu posso fazer uma última pergunta para você? Aí o cara fala, pode fazer. Aí, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, 0 é possibilidade nenhuma e 10, aí reclamado. Em 5% dos reclamados deu nota igual ou abaixo de 6. Ou seja, de cada 100, 5 a nota abaixo de 6. 3% deu nota 7. 12% deu a nota 8, a 9, e 80% deu a nota 10. E quando eles dão a nota 10 ou 9, aí, se um deu 10, outro deu 9, eu disse, 10 mais 9 dá... 10 mais 9, 19, dividido por 2 dá, acho que 8,5, 9,5, né? 9,5. Então, doutor, está na mão dos senhores. Eu só faço isso, pessoal. A minha conciliação nessa técnica eu só faço isso. Rapaz, 10 e 10, 20. Dividido por 2, 10. Está na mão dos senhores, doutores. Eu adoro ver dois bons advogados resolvendo o processo. É só isso que eu faço. Não faço mais nada. Aí os advogados vão e fica ali, né? Um deu 10, outro deu 10. Aí o advogado, quando disse, não, parece que ele não vai chegar, não, eu disse, doutor, o senhor lembra que sua cliente deu 10? Ela deu 10, ela quer resolver, doutor, vamos tentar resolver isso aí. E eu não fiz, porque o objetivo não era esse de ver quantos acordos saíram, tá? Eu não sei quantos acordos saíram dos que deram 10, mas o índice é muito alto de 10. Quando dá 10, o índice é muito alto de conciliação. E a pergunta é na frente deles? Um na frente do outro? Na frente de todo mundo na sala. As perguntas são simples. Como é que você está? Você dormiu bem? Márcia, você dormiu bem? Vamos lá, eu e você. Você dormiu bem, Márcia? Dormi. Ansiosa para ir na primeira aula de Pilates. Como você está se sentindo hoje? Foi para o Pilates, Márcia? Que legal. Eu faço musculação, Márcia. Diariamente, às vezes eu vou para academia e tal. E você, além do Pilates, você faz alguma outra coisa? Passeio com a minha cachorrinha. Passeio com a cachorrinha, legal. E a cachorrinha, como é o nome dela? É a Tieta. A Tieta, né? Legal. Nome bonito, hein? É a Tieta do Agreste.
Márcia, e me diga uma coisa, como é que você está se sentindo hoje? Eu estava me sentindo ansiosa, preocupada, se os colegas iam comparecer hoje, mas estou me sentindo super bem que vieram. Legal. E vieram te prestigiar, então hoje, agora nesse momento a ansiedade passou, estou me sentindo super bem, estou muito animada, muito feliz. Legal. Márcia, que legal. Márcia, eu posso fazer uma última pergunta? Pode. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para esse encontro hoje, qual seria a nota? 1000. Então, é basicamente isso. Então, quando o reclamante dá 10 e o reclamado dá 10, eu só faço dizer isso, pessoal. Eu adoro ver 2 bons advogados resolvendo o processo. E não faço mais nada. É muito bom isso aí. O índice de conciliação, eu não anotei, tá? Eu não fiz, porque o objetivo não era esse. Meu objetivo era saber a vontade das pessoas de conciliar. E de 100, você viu aqui, um foi 80%, e o outro foi 89% do reclamante tinha 89% de vontade de conciliar e o reclamado 80% de conciliar. Esse era o objetivo da pesquisa. Não foi saber... Não chegou a vincular a resposta. Eu não vi. Deu ou não eu deu não vi. Os que deram 10, eu poderia ter feito, né? Os que deram 10, quantos conciliaram? Mas o índice é muito alto, assim, de quem deu 10, porque as partes estão ali querendo, com a maior vontade do mundo, resolver, né? Então, os advogados, às vezes, se sentem até bem confortável em ceder um pouco, de melhorar um pouquinho a comunicação, né? Porque... Então, pessoal, foi isso. O que chamou a Márcia a me convidar para cá, porque eu mandei para ela, Márcia, olha que interessante aqui essa pesquisa que eu fiz. Ó. Aí mandei para ela. E ela disse, Cláudio, vamos compartilhar isso aqui. Eu disse, bora compartilhar com os colegas. Essa é a ideia. Eu acho que faz muita diferença essa preocupação, essa entrega do conciliador para as partes, né? Porque, no fundo, é aquela mesma máxima, as pessoas querem se sentir valorizadas, querem se sentir acolhidas, né? E, nesse momento, é um acolhimento, né? Mas, assim, eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, um dos maiores entraves que sempre foi para nós aqui, foi a presença do advogado aqui. Eu não sei como é que é Natal, mas a gente tem advogados muito combativos aqui. Eles vêm para o fight, assim, olha, para desarmar e para quase... A gente não consegue transpor ele, precisamos primeiro amaciar ele para conseguir chegar no cliente. Parece que eles já têm assim, ó, ninguém fala com o meu cliente antes de falar comigo, eles já têm essa postura, né, Clayton? Clayton está concordando, eles têm essa postura, tu não fala com o meu cliente, mas assim, tem a ver, isso que o Cláudio está falando, tem a ver também de uma postura mais equânime entre todos os conciliadores, o que está faltando mais integração desse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, para ir tomando outras condutas, para que eles, nesse momento, eles baixem as armas e recuem, porque sabem que no momento da conciliação, é como tu falaste, aqui é diferente, aqui é outra abordagem, né? Então, para que eles se acalmem, baixem as armas e permitam que a gente fale com o cliente, né? Mas a gente vai ter que, aqui, fazer uma mescla, né? E amaciar junto para chegar... Porque no termo de abertura, eu já falo que eu vou conversar, não sei se vocês perceberam, como é que eu trabalho. Sim. Eu converso um pouquinho com o reclamante, depois falo com o reclamado, e por último eu passo a palavra para os advogados, para que nesse momento, caso vocês queiram, vocês possam debater as teses de vocês, o risco do processo, e baseado nisso, vocês formularem proposta de conciliação e forma de pagamento. Vocês concordam em trabalhar assim? Se vocês concordam, a gente inicia. Se vocês não concordam, não tem problema, a gente tenta se adaptar ao que vocês realmente gostariam de ser tratados.
Aí, se eles concordaram, depois, o que acontece quando vocês, não sei se já aconteceu com vocês, quando alguém se desequilibra, pode ser advogado ou parte, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Em que Qual é sentido? assim, quando alguém se desequilibra, alguém saiu do prumo e começou a tumultuar a audiência, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Alguém já passou por situação parecida? Eu já passei muito, para deixar o pessoal falar. Intervir, né, dizer que o objetivo da audiência é para buscar um consenso entre as partes, que não é um ambiente para divergências, para brigas, para discussões. A gente tenta desfazer aquele clima ruim que se criou na audiência. Eu vou dizer para vocês como é que eu faço, pessoal. Já aconteceu, claro, né? E é muito engraçado quando acontece que eu falo assim, rapaz, eu não estou num dia bom, doutor. Eu fiz meu termo de abertura, o senhor concordou, eu acho que o senhor não entendeu tudo que eu falei, eu vou fazer de novo meu termo de abertura, só que agora eu levei 5 minutos, agora eu vou levar 10. Ele fala, não, pelo amor de Deus, não faça não. Não faça não, eu já entendi. Eu disse, então eu não preciso fazer não, doutor, meu termo de abertura novamente, porque se o senhor não entendeu, eu posso tentar refazer novamente. O que você acha? Vale a pena eu fazer novamente? Ele, não, Cláudio, vamos voltar ao inicial. Eu disse, então posso contar com a sua colaboração, doutor, nesse sentido, de a gente retomar a partir daqui? Aí, não, vamos voltar, que vai dar certo agora. Pronto. Ótima técnica essa. Eu só faço isso porque o que acontece? Ele concordou com tudo que eu falei. Eu disse, doutor, o senhor, eu fiz o termo de abertura, levei 5 minutos. O senhor concordou. Agora eu vou ter que refazer de novo, porque eu não estou no dia bom. Eu acho que eu não me fiz entender direito. E o senhor acabou concordando com a situação que eu acho que o senhor também não entendeu. Então, eu vou precisar refazer meu termo de abertura, só que dessa vez agora eu levei 5, agora eu vou levar 10. Aí ele diz, não precisa não. E normalmente é isso que acontece. Entendeu? Pois não, Cleiton, levantou a mão? Mas eu acho que é por aí, viu, Márcia? Eu acho que o termo de abertura é essa inclusão de anunciar para todos que a gente vai conversar com as partes, isso acho que é interessante, né? Eu, na verdade, eu já fiz isso, né? E efetivamente, aqui as nossas audiências, aqui no Vensul, os advogados criam uma espécie de escudo, assim, né? Parece que eles não querem que a gente direcione a palavra para as partes, nunca. Inclusive no cálculo, assim, às vezes a gente tenta conversar diretamente com a parte e eles criam uma certa resistência. Mas acredito que fazendo esse alerta, esse aviso lá no início, no termo da abertura, acho que a gente começa a mudar um pouco isso aí. Eu estou com vontade de fazer um curso só de termo de abertura. Eu estou com vontade de elaborar um curso só com termo de abertura. Eu acho muito... Agora, isso que você está falando, viu, Clailton, a gente realmente, cara, a gente depende muito do advogado. Aquilo que eu falei, lembra do advogado que ficava assim, ó? Exatamente. Cara, se aquele advogado não fosse tranquilo, eu não teria tido a oportunidade de conseguir aquela situação. Porque ele foi muito colaborativo, embora ele ficasse lá expressando que não estava muito satisfeito, mas ele me deixou trabalhar, entendeu? Ele me deixou, ele ficava assim, ó. Eu olhava para ele, dava vontade de rir, e dava vontade de rir danada, mas ele ficava assim, mas de boa, ficou lá, tranquilo, me respeitando e tal, respeitando o momento. E, assim, é muito importante o advogado, entendeu? Mas é aquilo que você está falando, colocar no termo de abertura e na hora que ele concordou, aí ele talvez se sinta até desconfortável, dizer, não quero que fale com o meu cliente, não. Entendeu? Que foi um combinado, né? Você ficou tudo combinado, você estabeleceu ali. Deixa eu...
muito interessante isso. Eu participei de uma audiência uma vez, eu tenho até um projeto para fazer a respeito desse acontecimento. E não sei se vocês vão ter curiosidade assim em saber dessa história, mas foi muito interessante. Eu estava fazendo e separei as partes, né? Falei, botei o reclamante na sala privada, juntamente com o advogado. Aí, doutor, posso falar um pouquinho com o seu cliente? Pode. Aí ele desligou a câmera dele e o microfone dele, né? Aí eu comecei a falar com o reclamante e tal. Aí eu escutando um barulho, um choro de criança o tempo todo. Aí eu disse, ô, João, tu tá onde, João? Eu tô escutando direto um choro de criança aí, cara. Aí disse, eu tô em casa. E eu disse, e essa criança chorando aí? Aí ele disse, meu filho, cara. 2 dias já que ele não come nada. E, cara, eu não tenho nada em casa. Eu disse, cara, mas tu não tem nenhum vizinho, velho. Tu não tem um vizinho aí para que tu possa pedir um alimento para essa criança? Aí ele disse, não, depois do tiro que eu levei, eu me mudei, eu tive que mudar de casa. E não conheço ninguém aqui na vizinhança. Pra você ter ideia, eu só tenho sal em casa. Cara, eu confesso, eu nunca tinha chorado na audiência, não. Caiu uma lágrima, sabe? Eu disse, caramba, velho, só tem sal em casa, só tenho sal. Eu disse, porra, tu tem Pix, cara? Aí ele disse, eu não tenho não, mas minha esposa tem. Eu disse, passa o Pix da tua esposa aí, velho. Eu não tenho muito, mas eu vou te botar aí R$ 20 na tua conta aí, cara, pra tu comprar alguma coisa aí pra... Aí o advogado abriu a câmera, o microfone, e disse, Cláudio, eu conhecia a realidade do reclamante, mas eu não sabia que era desse nível, né? E, assim, quando você estava falando aí, eu já depositei R$ 150 na conta dele, e minha mulher está se matando de chorar aqui, já depositou mais 150. Aí caiu outra lágrima, velho. Assim, esse tipo de situação, a gente nunca vai ver no processo, nem nunca vai ver em canto nenhum, entendeu? A gente só vê porque a gente está conversando com as partes. A gente só está vendo porque... Cláudio, mas não era para você estar dado os 20, porque você se influenciou, meu amigo. Foi igual a juíza uma vez dizer, você não pode chorar em audiência não, viu, Cláudio? Eu disse, doutora, você tem que falar isso com meus olhos, não é para mim não. Fale com meus olhos, que é... E assim, tem hora que você não segura, velho. Você não segura a emoção. Mas você não pode chorar. Eu digo, doutora, fale com meus olhos, não fale para mim. Eu sei que eu não posso chorar, mas meus olhos choram. Vou fazer o quê? Vou dar a ordem. Naldine, pode falar, Naldine. Não, é que, na realidade, isso é que a gente vê um processo, né? E quando a gente está na rua, por exemplo, eu e o Gerson, que trabalhamos na rua, a gente vê, a gente passa, a gente chega, por exemplo, tem muitas vezes que, mas é sócio de uma empresa, aí tu vai chegar lá, é um casebre, entendeu? Ele não é sócio, entendeu? Ele era o laranja, alguém deve ter ganho dinheiro nas costas dele, mas é um casebre, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem horas que tu senta e fica olhando e diz assim, tá, e aí... Mas tem um outro lado que é exatamente esse. A gente sai da realidade fictícia do processo e está na rua, e está fazendo o que tem que fazer. Por isso que eu acredito muito na conciliação. Por isso que eu acho que a melhor saída sempre é a conciliação, é tu chegar no meio termo, né? Mas exatamente. nem Eu também acredito muito, viu, Naldine? E assim, essa realidade, assim, a gente vê todos os dias, né? Situações assim. Você, então, que está ali na frente do negócio, já na fase de execução, né? Ali lidando com as partes, você
provavelmente todos nós aqui já lidamos com diversas situações que, se a gente for contar por um carroceiro, o burro chora, né? Então, É muito engraçado, assim, né? Pelo que eu vi, assim, todo mundo tem mais de 30 anos de judiciário aqui, né? Eu também tenho. Então, assim, é muito interessante, porque a gente não... Isso está intrínseco, e ninguém fala sobre isso também dentro do judiciário, né? A gente não fala sobre isso, a gente fala num processo, mas é o que está no processo. Sim, mas nem sempre o que está no processo é o que realmente acontece, né? O Gerson está aí, pode me ajudar a dizer, né? Então, e isso é muito interessante, porque a gente também não lida com isso, né? A gente também tem que saber lidar como funcionário do judiciário dessa realidade, que também não diz respeito só a nós, né? Diz respeito a um macro que a gente não tem ingerência, né? eu digo muito, viu, Naldine, não sei se vocês têm essa percepção. Nós, funcionários, realmente somos nós que realmente nos preocupamos com as partes, com o reclamado, com o reclamante, que estamos ali, né, dando a atenção necessária. Pô, quantas e quantas vezes o cara vem aqui desesperado e tu bota o cara para sentar aqui, oferece uma água, e oferece um ouvido, oferece uma atenção que o cara, né, e o cara sai daqui, porra, isso aí não tem preço de você trabalhar nesse sentido, né? Eu só acho que a gente tinha que ser melhor remunerado. Aí vamos precisar fazer uma outra, vamos precisar fazer mais uma. É só a percepção minha, sabe? Não é nada particular. Mas, pessoal, é assim, Então, maravilhoso essa situação. o Gerson quer falar. Fala, Gerson. Daí a gente vai encerrar depois dele. Beleza, Márcio. Bom dia aí, colegas. Primeira vez que eu me manifesto aqui para cumprimentar todo mundo também. Quero agradecer os grandes ensinamentos aí que a gente está recebendo. Muito bons, mas eu só quero sustentar o que a Naldine disse anteriormente, né? Que realmente é uma situação que a gente vive, né, quase que diariamente, constatar a realidade fática, né, do reclamado, do executado, e muitas vezes até do reclamante, né, do exequente. E enquanto estava sendo, né, dito aqui das várias situações que foram vividas, eu me perguntava sobre esse desconhecimento que muita gente, né, quase todo mundo, né, dos colegas que trabalham internamente, desconhecem, né, essa realidade, e que, alguns falaram sobre manusear o processo, não manusear o processo, tomar conhecimento do que ali existe, e não tem certo ou errado, mas às vezes eu me deparo com essa questão, né, enquanto era dito ali, me deparava com essa questão do não conhecimento da realidade, né, fática lá do executado. Muitas vezes, algo que poderia se obter conhecendo a realidade não se obtém, porque não se sabe. E, às vezes, se perde, se não se tem a possibilidade de fazer um acordo, porque se exige além do que o executado é possível suportar. Então, eu acho que isso influencia, né, bastante, a meu ver, né, eu não tenho todo esse conhecimento, essa experiência, mas acho que influenciaria bastante se houvesse um conhecimento maior da realidade fática, né, ir lá no local, entender o que existe lá, como a gente tem essa possibilidade, nós, oficiais de justiça. Isso não quer dizer que teria uma garantia de que poderia ser melhor, mas acho que influenciaria bastante e daria um suporte, um subsídio maior para a resolução dos processos nessa forma da conciliação. Mas eu também me deparo sempre com uma questão, eu sempre trago isso, eu acho que
talvez eu já tenha dito aqui, acho que falta muitas vezes na justiça, no Poder Judiciário, essa percepção e foi dito aí nessa questão, que precisa se comunicar, né? Não precisa ser bacharel em direito, e eu concordo. O judiciário se comunica muito mal, né? E acho que, e eu tenho sempre comigo e trago esse exemplo, porque diariamente, né, se tornou agora uma rotina, corriqueiro, as notificações para os sócios, né, tomarem conhecimento que foi instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o texto da notificação vem exatamente nesses termos. Então, quando é feito pelo oficial de justiça, eu explico para a parte o que significa isso. Só que tem muitas notificações que vão pelo correio. E eu sempre me pergunto, por qual razão se envia uma notificação com esse texto? Foi instaurado incidente de consideração da personalidade jurídica. Quem entende isso quando recebe um documento? Então, eu acho que falta para o Poder Judiciário criar, né, e aí é geral, não é uma questão só da Justiça do Trabalho, ter essa percepção de que é preciso ter mais noção da realidade, né? E aí entra, no meu ponto de vista, os conciliadores terem conhecimento da realidade das partes fática, né? Para poder ter um acesso a uma resolução melhor até. Porque, como disse assim, se a parte concordou, é um bom acordo. Pois é, mas às vezes a parte ela concorda premida pelo tempo que o processo dura, que não se soluciona aquele processo e ela precisa do dinheiro. Então, realmente, isso é uma boa solução e, às vezes, a gente sabe que a outra parte, que é o executado, ele teria condições de oferecer algo melhor, mas ele também sabe que o outro lado, que é o hipossuficiente, precisa que aquele processo termine. Por quê? Porque ele não vê fim e ele precisa daquele valor. Então, eu me pergunto sobre isso também. Desculpa eu ter me alongado bastante aqui. Tá? Não, tranquilo, Gerson. Mas só para que você entenda, quando eu falo que eu não leio o processo, são processos iniciais, tá? Não são processos na fase de execução, nem na fase porque esses já geram um pouquinho mais do que você tem que ver, ou alguma coisa que já está julgado, né? Já tem sentença, já tem... E, assim, a realidade, os conciliadores, eles nunca realmente vão ter. Talvez vocês, como oficial de justiça, tenham mais noção da realidade do executado do que a gente, que está trabalhando ali dentro do escritório, não sai dali. A gente só sabe de ouvir falar, a gente não sabe a realidade fática lá na ponta, né? Nem de um lado, nem do outro. A gente sabe de ouvir falar, a gente confia no que as pessoas estão trazendo ali para a gente, entendeu? E, assim, só para que isso fique claro, quando eu falo que eu não leio o processo, são processos iniciais, tá? Os processos que já estão na fase de execução, de liquidação, esses já tem cálculos, aí eu leio, vejo o que tem, e aí já gera um pouquinho, já tem que ver o que os tribunais decidiram, o que a sentença decidiu, para que a gente possa também não cometer nenhum tipo de equívoco. Clailton... Está fechado o microfone, Cleito. Eu não estou ouvindo ele. Está ouvindo? Teu microfone, Clayton. Está fechado. Eu sei que nosso tempo está avançado já, mas eu só gostaria de colocar uma técnica que eu passei a adotar quase que no início da adotação, né? que eu vi que dava mais certo, assim, que o meu índice de conciliação aumentava muito. Essa questão da condição econômica do reclamado, eu comecei a adotar assim, eu sempre, quando eu procurava buscar alguma proposta de conciliação, eu sempre iniciava pelo reclamado, porque é o reclamado que vai dizer o valor que ele teria à disposição para oferecer, para resolver a situação. E aí eu consegui chegar numa situação que eu conseguia conduzir uma conciliação mais fácil, porque eu já tinha o patamar mais ou menos do reclamado. E se eu ouvisse o reclamante primeiro, geralmente aqui eu cheguei à conclusão que 90% das audiências, quando eu ouvia o reclamante primeiro, ele colocava o valor da inicial ou 50% da inicial. Só que a gente tem pedidos assim, como dano moral de 50 mil reais. Então, assim, ficava inócuo, não tinha como se chegar no consenso
a parte pedindo 50 mil de acordo para dano moral, por exemplo, né? Então, o meu procedimento foi assim, eu comecei a ouvir sempre o reclamado primeiro. Com aquela proposta do reclamado, eu trabalhava lá, o reclamado oferecia 20 e o reclamante queria 40. Bom, fica mais fácil, mais fácil de aproximar. Essa é uma técnica. Não, perfeito, Clailton. Normalmente também, quando alguém vai lançar proposta, normalmente é o reclamado que lança a proposta. Às vezes o próprio advogado do reclamado, ele pergunta ao reclamante, né? Ele diz, não, doutor, eu espero que o senhor formule a sua proposta, eu escuto, no termo de abertura eu já falo isso também. Se você escutar uma proposta, viu, João? Você escuta, conversa com o seu advogado, se quiser ir para uma sala privada com ele, você pode pedir para ir para uma sala privada com ele, conversa, tira suas dúvidas e toma a sua melhor decisão. Essa é a ideia que você trabalha, entendeu? Mas, enfim, Márcia, eu acho que a gente já foi bastante, né? A gente já foi quase 1 hora e 45 minutos aqui de conversa. Eu adorei conhecer vocês. Eu acho que a Cássia eu já conhecia, né, Cássia? A Márcia, eu não sei se eu conhecia a Márcia, eu não lembro. Eu não sei se os demais. A gente já se conhecia. Eu não sei, a Naldine, não sei, eu acho que não, né? Os demais eu acho que não. Não sei se o. O Anélio, acho que tu conhecia. O Anélio já se conhecia, não? Então ele não veio na outra. Mas então, a gente vai precisar fazer mais essas rodas de conversa aí. Maravilhoso. Então, pessoal, desejo tudo de bom para vocês, tá? Que vocês possam, no dia que vierem Natal, venham no Sejusc aqui nos visitar. Natal é uma cidade linda, cheia de praia, cada uma mais bonita que a outra, e estaremos aqui à disposição de vocês sempre para que a gente possa trocar ideia. E eu adoro trocar ideia, tá? Eu acho que a gente aprende muito mais com os exemplos do que propriamente com teoria técnica, que não... E, assim, tragam sempre possibilidades para que a gente possa aprender com vocês. A Márcia, eu, o Clail, todo mundo aprende com todo mundo. Eu sempre acho que um aprende com o outro, tem coisa que eu consigo fazer e eu não consigo fazer a mesma coisa que o Clail. Não existe o melhor conciliador, o pior conciliador, existe aquela paciência, aquela situação ali que você está querendo, está presente, está querendo entender o conflito, está querendo ajudar, está querendo, de alguma forma, facilitar a situação. E, como vocês falaram, né, a gente precisa muito da figura do advogado. O advogado é fundamental. E esse tipo de situação, aqui eu confesso, eu acho que poucas vezes eu encontrei um advogado que não deixou eu falar com... Eu acho que só 1 ou 2 vezes, no máximo, que o advogado chegou e disse, não, eu não quero que fale com o meu cliente, não. Tá bom, doutor, eu respeito o senhor é a pessoa mais importante aqui, então, eu respeito. E aos pouquinhos eu vou tentando, né? Mas, doutor, deixa eu conversar no privado, eu posso conversar com o seu cliente para entender? Aí vou, né, maciando, passando a manteiguinha e devagarinho a gente vai se ajeitando. Essa questão da... diga. Não, pode falar, Márcia. Não, essa questão da paciência, eu vou pedir mais 1 minuto só para eu mostrar um videozinho do Instagram que eu lembrei agora, eu estava procurando e achei. É de uma veterinária que cuida de cavalos, ela tem um aras, e a lição que ela trouxe nesse colocar um cavalo dentro de um caminhão, uma lição, eu achei fantástica para compartilhar com vocês. Vamos ver se vocês vão escutar. Espera aí. Espera aí, acho que não tem áudio ainda. Espera aí. Tem que tirar aqui. É aqui. Espera aí, como é que se faz para fazer de novo? Acho que é assim.
Como embarcar um cavalo assustado, Estão sem ouvindo? briga, sem trauma, sem perder horas. Eu, Denise Bica, vou explicar esse vídeo, tudinho que eu fiz e que eu faço. Eu conheço o medo. Ele está bufando, impressionado com o caminhão. Quando há ansiedade, não há progresso. E a primeira coisa que o cavalo precisa fazer para embarcar é andar para frente. Não espere o cavalo te dizer que pode avançar. Eu não puxo, não mando ninguém tocar por trás. Quando ele mostra que pode seguir, eu convido. E paro toda vez que eu sentir que a ansiedade dele está aumentando. Não fico andando para lá e para cá. Se você se mexe demais, ele para de focar na tarefa. Fica só te assistindo. E é ele que tem que se mover, afinal. Faço parecer que não é nada demais. Fico sempre muito tranquila, quero um ambiente calmo e as pessoas ao redor, de preferência, também não ficarem se agitando. Afinal, se eu quero um cavalo tranquilo, como que eu posso estar ansiosa ou ter gente lá se movimentando e dando palpite? Como? Eu não misturo as coisas. Um negócio é eu entender o medo dele. O outro é ficar coitadizando ele, né? Eu posso acolher o medo dele, mas ele ainda precisa fazer o que tem que ser feito. Afinal, ele é mais forte do que isso. Nada de pastar, desviar ou se distrair. Eu respeito o tempo certo. Não é o meu tempo, nem o tempo dele. É o tempo necessário para fazer a tarefa. Aqui foi menos de 15 minutos. Muito mais rápido do que usando a força, isso eu tenho a certeza. Resumindo, empatia, conexão e técnica. O resto é consequência. Agora vai uma dica bônus, prêmios, plus, ultra. Se você quer embarcar um cavalo em 15 minutos, tem que mostrar a ele que você tem o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. Porque se você disser a ele tem só 15 minutos, isso poderá levar muito tempo. E, gostou desse vídeo? Então curte e compartilha com aquele amigo que ainda acha que tem que entrar na marra um cavalo no reboque. E me responde aí nos comentários, o que tu acha que mais atrapalha para entrar no reboque? Falta de técnica ou falta de paciência? Legal. É isso E mesmo. aí, né? Mostre para ele que você tem o dia inteiro, né? Se você disser que tem 15 minutos, ele vai ficar ansioso, né? A ansiedade, né? Aplica isso aí, né? Isso é engraçado, né? Porque tudo a gente... É a nossa vida, né? A gente é aquele cavalinho que está ali no... A gente é o cavalinho que ali, que às vezes, muitas vezes alguém quer nos conduzir, né? E só deixa a gente mais ansioso do que a gente já pode vir a estar, né? Pessoal, pois eu agradeço demais o convite, Márcia. Muito obrigado mais uma vez. Eu adorei conversar com vocês. Espero que a gente possa ter outros encontros, tá? E que a gente possa sempre trocar experiências. E, como eu falei, e pelo menos penso assim, é com a experiência um do outro que a gente consegue aprender mais ainda, mais do que qualquer livro, mais do que qualquer teoria, mais do que qualquer... Porque quando a gente sabe que as técnicas, mas quando você chega na prática, é outra coisa completamente diferente, né? É time, é momento, é como você se sente naquele negócio, naquele momento, como é que você está emocionalmente, se você tem os 40 minutos para você... Hoje em dia eu não consigo mais fazer isso aqui, pessoal. Infelizmente, hoje em dia eu não consigo mais fazer. Entendeu? Eu não consigo, porque eu tenho que me adaptar à situação. Eu só tenho 30 minutos, com 30 minutos eu não consigo fazer isso. Entendeu? Mas, aquele é um negócio, pode ser que no futuro volte os 40, né? Estou pleiteando. É isso aí, vamos passando a manteiga. Mas, pessoal, muito obrigada. Cláudio, muito obrigado por tu aceitar esse convite mais uma vez. Pode ter certeza que a gente vai te chamar de volta. Eu vou te pescar de novo. É só tu fazer qualquer um movimento diferente aí, que aí eu já pesco. Vamos cada vez mais a gente tentar se aproximar. E, pessoal, estamos juntos, tá? Estamos no mesmo barco e Deus abençoe a todos. Valeu. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, gente. Até. Bom fim de semana. Um abraço, bom final de semana. Tchau.